Vamos lá, galera. Nosso objetivo agora é entender melhor a camada de transporte. Bom, a camada de transporte ela tem basicamente dois protocolos, o TCP e o UDP. A primeira coisa que vocês vão saber é que o TCP é orientado à conexão. Isso é muito falado. O TCP é orientado à conexão, o UDP é sem orientação à conexão. Vocês têm que entender que, embora eles tenham um mesmo objetivo, uma mesma saída, o funcionamento deles é diferente. Então, o TCP é orientado à conexão e o UDP é sem orientação à conexão. Me ajuda. O que seria orientação à conexão? Orientação à conexão. Vamos dar um exemplo bobão? Bora. O telefone vai ficar tocando até o quê? Até você falar? Alô? Quando você falou alô, você me orientou de que você está conectado. Aí eu posso começar a falar. Se eu ligo para você e se eu começo a falar sem você falar alô, eu sou maluco. Eu tenho que esperar você falar alô para em seguida eu começar a falar. Então, o TCP, ele implica essa confirmação de recebimento. Ele é orientado à conexão. Alô? E o UDP? Não, o UDP é sem orientação à conexão. Não quero saber. Eu quero é transmitir, quero falar. Se ele estiver escutando, ótimo. Se não estiver escutando, dane-se, eu já falei. Quero falar. O TCP é confiável. O UDP é não confiável. O TCP é resiliente. O TCP quer entregar a informação, ainda que custe mais caro. E o UDP? O UDP é rápido e não confiável. O que importa para o UDP é o desempenho, a velocidade. Ele vai preferir a velocidade e preterir a confiabilidade. Então, são protocolos diferentes. Vai melhorar. Vamos juntos. O objetivo da camada de transporte vai ser pegar as mensagens da camada de aplicação, quebrar elas em segmentos e encaminhar essas informações para a camada de rede. Então, a camada de transporte, ela intermedia a comunicação entre a aplicação e a rede. Ela está entre essas duas camadas, fornecendo uma conexão lógica entre processos de aplicação que rodam em máquinas diferentes, através das portas. Ela vai fazer a segmentação das mensagens, vai trabalhar com portas e vai criar os sockets, que são os pares de IP e porta de origem e destino para aquela transmissão, e vão usar ou o TCP ou o UDP. Vamos para a questão da ABIN. O TCP, um protocolo da camada de transporte do TCP/IP, o próprio tamanho e importância dele, ele ajuda a dar nome à arquitetura, que é a base da internet. Oferece à aplicação solicitante um serviço confiável, orientado à conexão, além de controle de congestionamento para evitar que outra conexão TCP encha os enlaces, as conexões e os roteadores entre hospedeiros comunicantes com uma quantidade excessiva de tráfego. Essa questão da ABIN está certa e ela merece mais explicação. Então, vamos melhorar. Vamos lá. Vamos lembrar que a gente tem a camada de aplicação que envia a mensagem para a camada de transporte. Quando a camada de transporte recebe essa mensagem, ela vai segmentar a mensagem. Então, imaginem o seguinte: a máquina A quer mandar a mensagem para a máquina B. A mensagem, nesse meu exemplo, só para ficar uma coisa didática,
imaginem que eu vou ter um texto e esse texto ele vai ser todo fragmentado em pedaços, que são esses segmentos. Aí eu vou colocar númerozinho nesses segmentos. A máquina A quer transmitir para a máquina B. Olha o que vai acontecer. Primeiro, a máquina A vai mandar um pacote para a máquina B de controle chamado SYN. E vai esperar a máquina B responder. A máquina B responde com um ACK. E aí, a máquina A responde assim, SYN ACK. Pessoal, o que é isso? Aqui é o papo da orientação à conexão. Aqui é como se fosse o alô. É como se o SYN estivesse tocando lá para o B fala alô, só que ele não fala alô, ele fala ACK. E aí a máquina A confirma com SYN ACK, dizendo que recebeu esse ACK. A gente chama isso de handshake. É um handshake, é um aperto de mão em 3 vias. Por enquanto, eu não transmiti dados, eu só transmiti informações de controle. Aí eu vou pegar esse primeiro pacotinho e vou transmitir. Aí eu vou transmitir pacote 1. Aí a máquina B vai me responder ACK 1. Aí eu vou transmitir. Eu enviei o pacote 1, ela recebeu o pacote 1. Então, beleza, eu vou mandar o 2 e vou mandar o 3 logo. Ela vai me responder ACK 2 e ACK 3. Aí o que eu vou fazer? Eu vou mandar o 4, o 5 e o 6. Se eu estou mandando e ele está recebendo direitinho, está confirmando, o que eu faço? Eu vou aumentando a minha velocidade de transmissão. Vai chegar num momento que isso pode congestionar a máquina. E como é que eu vou controlar isso? Olha que barato, gente. A tela ficou pequena aqui, então eu vou sugerir que vocês printem para eu poder continuar. Tá. Voltando para esse desenho, eu mandei o 4, o 5 e o 6. Aí a máquina confirma ACK 6. Só que ela não confirmou o 4 nem o 5. Aí passou um período de tempo, eu estou esperando a confirmação. Não chegou. Deu um timeout lá. Eu falei, caramba, se não chegou, ele perdeu o 4 e o 5. Então o que eu vou fazer? Vou mandar de novo. O 4, o 5 e o 6. Aí a máquina vai me responder o quê? ACK 4, ACK 5, ACK 5, ACK 6, ACK 6. O que está acontecendo? Aqueles ACKs que não chegaram antes, chegaram agora. Esses ACKs duplicados me provam que as informações não foram perdidas, mas que estava congestionado. Os ACKs duplicados me mostram que o problema é o congestionamento. Aí o que eu passo a fazer? 7. ACK 7. Ou seja, a gente vai aumentando a transmissão, quando congestiona, volta tudo do início e reinicia, aumentando de novo. Daqui a pouco eu mando o 8 e o 9, depois o 10, 11, 12. Congestionou? Vou mandar só o 11 e assim o TCP vai controlando o congestionamento. O TCP, se ele não recebeu o ACK duplicado, é porque aquilo foi perdido. Aí o que ele faz? Ele vai mandar de novo, ele é resiliente, ele tem que entregar. Mas eu preciso que vocês percebam, gente, que para cada pacote que eu envio de dado, eu tenho um pacote de controle. Isso vai consumindo banda, isso vai tornando o processo lento, mas é o que torna ele confiável. O TCP é o padrão da internet. Ele é confiável, ele garante a entrega, ele é resiliente.
ele é persistente. Ele vai ficar enviando o pacote até receber o AC. Ele vai garantir para você que entregou aquela informação. Essa é a ideia do TCP. Galera, vou dar um exemplo. Eu gosto de contar a história que o pessoal não esquece. Se tu não gosta da história, depois você bota no 2.0 aí, ó, acelera. É minha didática, me deixa quieto. Eu vou contar uma história, olha só. Domingo, 6h30 da manhã, toca meu interfone aqui no subúrbio do Rio de Janeiro. Fala pra mim quem é. Eu não sei se isso tem no Brasil inteiro, se é normal, mas aqui no Rio de Janeiro, gente, domingo, 6h30 da manhã, quando toca o interfone, vou eu lá cheio de sono, cambaleando. Alô? Aí, o senhor tem 1 minuto para a palavra de Deus? O senhor tem 1 minuto para a palavra de Deus? Eu falo, o quê? Nós somos... a gente está aqui de casa em casa para levar a palavra de Deus, o senhor pode atender a gente? Caramba, pior que eu, assim, eu tenho o maior respeito, o maior carinho, queria, mas está muito cedo. Aí eu falo, olha, mas eu não me planejei para isso, não tem nem café pronto, faz o seguinte, na semana que vem vocês voltam. Rapaz, eles anotam meu nome, meu endereço, tudo direitinho. Na outra semana, 6h30 da manhã, toca meu interfone lá de novo. A gente veio para falar a palavra de Deus. Já tem um café? Fala, sobe. Né? Qual é ali a lógica? Vai entregar. Eu quero falar. Então, vai tocar a campainha, vai persistir, vai me entregar aquela informação. Isso é o TCP. Agora, esse exemplo é horrível. Cara, só para ilustrar. Você não vai esquecer mais. Como é que é o UDP? Gente, às vezes eu estou dando aula. Eu fico tão, assim, envergonhado, porque passa um carro de ovo aqui na rua, cara. O cara gritando com o megafone lá o tempo inteiro. É o ovo que a galinha chorou! Aí eu fiquei imaginando, por quê? Porque o ovo é grande. Aí o cara, 30 ovos por R$10. Eu falo, o quê? Cara, mas o cara passa gritando, velho. Ele não toca campainha por campainha. Se ele tocasse campainha por campainha para vender o raio do ovo dele, ele era um TCP. Mas ele não faz isso. Ele passa com um carro rápido na rua. O cara que quer comprar o ovo, ele tem que ainda correr e gritar para a Kombi voltar. Esse cara da Kombi, ele está querendo gritar o tempo inteiro. E quem prestar atenção, prestou. Se não prestar atenção, ele já está na outra rua. Ele quer ali o quê? Ele quer falar rápido, porque ele quer atender mais gente, a probabilidade dele vender acaba sendo maior. Então, isso é o UDP. É rápido, mas não é o quê? Não é garantido que todo mundo ouviu que o carro do ovo passou. É provável que sim, com o esporro que ele faz, mas não é certo. Então, veja, o TCP, não gostei dos exemplos, então me ignora, gente. O professor ele tem que ter essa licença didática para ele colocar esses exemplos toscos, isso faz parte da aula. Para de ficar me criticando e ignora. Se não estiver gostando, ignora e pula essa explicação, vamos para outra. Correio. Uma carta com AR. O que é o AR? É o aviso de recebimento. É lógico que a carta vai ter que ser mais cara, porque o carteiro entrega a carta, depois ele traz um comprovante para você. A carta com AR, ela é mais cara. E tem aquela carta, aquele panfleto no meio da rua. Vejam, a gente... Imagine numa era de eleição. Cara, tem político que manda a carta pelo correio. TCP. Mas a maioria imprime santinho, imprime panfleto, entrega no meio da rua. Aquilo é o quê? UDP. É rápido, mas não é confiável. Certo? Então, tem gente que pega o papel e joga no chão, amassa, ainda suja a cidade. Que tristeza. Aquilo é rápido, mas não garante a entrega. Não é confiável. Você vai ter que pensar o seguinte. Quando você tem um serviço na internet, o serviço pode utilizar o TCP ou ele pode utilizar o UDP. Você vai ter que avaliar. A vantagem do TCP é que você sabe que vai entregar. A desvantagem é que é lento. A vantagem do UDP é que é rápido. A desvantagem é que alguns pacotes podem ser perdidos.
Então, anota isso. O TCP tolera atrasos. O UDP tolera perdas. E aí, é lógico que o contrário é só colocar não. Como assim? O TCP tolera atrasos. O UDP não tolera atrasos. O UDP tolera perdas. O TCP não tolera perdas. Eles são diferentes. Aí, imagina o seguinte. Imagina o seguinte. Eu quero mandar um e-mail. O e-mail está na camada de aplicação. O e-mail vai ter que usar um protocolo de transporte e depois vai usar o IP. Né? Vai passar para a camada de quê? De rede. Aí, eu quero enviar um e-mail com SMTP. É possível você enviar um e-mail e ele chegar faltando sílabas? Gente, o e-mail é assíncrono. Não importa para mim se vai atrasar segundos, minutos. O que eu não admito é que o e-mail vá faltando parte do texto. Como é que pode? Então, o SMTP, ele necessariamente vai usar o TCP. O TCP não tolera perdas. E aí, vai usar o IP. É como se um fosse dentro do outro. Ele vai encapsulado dentro do outro. A ideia é essa. Agora, e o HTTP? O padrão da internet é usar o TCP, gente. Quando eu penso no HTTP, eu estou pensando em páginas. Eu consigo pensar numa página faltando um pedaço? Eu não posso ter páginas faltando pedaço. Né? A página tem que estar... Eu quero carregar a página completa, íntegra. Então, TCP. Aí, eu estou dizendo o tempo todo que o TCP é a regra. Aí você vai me questionar assim, então quem usa o DP? Quem não precisa, quem pode tolerar o quê? Perdas, mas não admite atrasos. Como, por exemplo, uma transmissão em tempo real de vídeo, de áudio. Imagine, eu vou pegar aqui um aplicativo de áudio, de vídeo, um Skype da vida, e vou ligar para vocês, usando a internet. Vocês vão falar comigo. Vamos lá. Tu. Alô? Quem tem concurso? Quem aprovado? Vai. Vasco! Vai. Fala para mim. Tu entendeu o que eu disse? Quem for com público? Quem no Vasco! Vai gritar Vasco. Quem passar no concurso vai Vasco. Você entendeu? Cara, perceba. Você entendeu. Você pode ter achado estranho. Muitas vezes a gente faz ligações telefônicas via internet e é assim. Ah, faltaram sílabas. Tá bom, mas você entendeu? Se você entendeu, cara, para de reclamar. Tá bom. Agora, tu imagina o que eu vou fazer com as sílabas que faltaram? Tem necessidade de entregar depois? Se eu falo para você, ó, se eu falar assim, o Vasco 2005. Você entendeu a frase? O Vasco campeão 2005. Cara, aí eu tô conversando contigo e de repente vem Cocan 2000. Cara, aquelas sílabas que você perdeu, é melhor que elas não venham depois. E horrível seria se eu falasse assim, ó. O Vasco da Gama campeão de 2025. Cara, isso é horrível. Parece aqueles repórteres de TV que às vezes o cara, tipo, ele tá mexendo a boca, aí 10 minutos depois vem o som. Né? Parece fogos de balão. Tu olha pro céu, tu vê aquela parada brilhando, aí depois de um tempão tu escuta o som. Aquilo é horrível, não é? Eu acho. Então, no caso de uma transmissão de voz, no caso de uma transmissão de vídeo, em fluxo contínuo, em streaming, aí eu tenho que ter um UDP da vida para ser o quê? Rápido. O UDP, gente, diferentemente do TCP, o UDP ele funciona assim, ó. UDP. Ele vai mandar dados 1, dados 2, dados 3, dados 4. Recebeu, não recebeu? Ele está mandando. O TCP, ele tem pacotes de controle. Veja, o TCP,
ele vai estabelecer o handshake no início, que é aquele aperto de mão em 3 vias. Depois, ele vai ficar enviando e recebendo, né? Enviando dados e recebendo pacote de controle. E depois ele ainda envia um pacote para encerrar, né? E a gente vai ter a despedida, vamos dizer assim, daquela sessão de uso, de transferência. O TCP ele tem o sim para dar início e o fim. É assim mesmo, com N, no final. Legal? Vamos continuar. Vamos para a próxima questão. Questão da ABIN. Professor, mas é sempre assim. Gente, quem define se vai usar TCP ou UDP, quem define isso é a pessoa que inventa o aplicativo. O cara que desenvolve o aplicativo. O programador que faz o aplicativo lá na camada de aplicação, ele escolhe se vai usar o TCP ou o UDP. Você não tem gerência disso. Você só precisa saber isso para passar na prova. E você vai decorar quais são os protocolos que usam TCP e quais são os protocolos que usam UDP. Você vai observar que a regra é o uso do TCP. E vai observar que alguns protocolos, poucos, usam UDP, e que os serviços de VoIP, os serviços de streaming. O que é streaming? Fluxo contínuo de vídeo, de áudio, um Netflix, Spotify, são streaming. Esses serviços, eles vão usar o UDP porque eles querem preferir o que, gente? Velocidade. Legal? Então, agora sim, voltando para a sequência de questões. Vai. O TCP exige confirmações para validar o recebimento do segmento de dados. Veja que ele usa corretamente o emprego de segmento, que é a informação na camada de transporte. Agora, me responda, essa questão está certa ou errada? O TCP exige confirmações. Esse pedaço está certo. Dos segmentos de controle que não transportam dados. Aí está errado. Eu não vou... Gente, imagina. Alô? 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 Porra. É um alô? Eu não vou confirmar o alô. Quando eu falar alô, a outra pessoa fala, tipo... alô, alô, só no início ali e tal. Eu não vou ficar confirmando o alô, não vou confirmar o ACK. Para que eu vou confirmar o ACK? Se o ACK é a confirmação de que o cara recebeu, para que eu vou confirmar que eu recebi a confirmação? É como se eu enviasse um AR do AR. Porra, não faz sentido. Então, eu não confirmo pacote de controle, eu só confirmo pacote de dados. A única situação onde tem essa confirmação de pacote de controle é especial no início e no fim, que é o SYN-ACK e o FIN-ACK, ok? Então, a questão da ABIN está errada, porque eu não vou confirmar o ACK. Essa questão está errada. Estou entendendo. Vamos para a próxima. Ainda que o TCP seja guiado por conexões confiáveis, é possível que ocorram erros no fluxo de bytes. Olha como é que o CESP escreve byte, engraçado, né? De um computador específico para outro na internet. O que você acha? Ou é possível, deixa meu coração aberto. Mas o TCP, gente, é resiliente. Ele vai voltar na semana que vem, vai falar, ele vai entregar aquele conteúdo. Não, ele não admite erros. A questão está errada. O TCP não admite erros. Por isso a questão da BIM está errada. Ok? O UDP admite erros. O TCP não deixa. Vamos para a próxima. No modelo TCP/IP,
que é aquela arquitetura de 5 camadas. A camada de transporte fica logo acima da camada de internet. No modelo de TCP/IP, a camada de rede pode ser chamada de internet. E ela é responsável por manter a conversação entre as entidades. Então, essa questão está certa. Ok? Está certa a questão. Ô, estagiário. Em um serviço orientado à conexão, é possível fazer controle de fluxo e congestionamento? Sim. O TCP ele vai aumentando a velocidade. Quando ele recebe os ACKs duplicados, ele entende que congestionou, o que ele faz? Reinicia, né? Ele zera e começa a transmitir, aumentando de novo. Congestionou, zera, e assim o TCP vai controlando congestionamento, TCP controle fluxo. Então, essa questão está certa. Vamos lá para a Polícia Civil do DF? Vamos embora. O protocolo DNS é usado para traduzir um nome em um endereço IP e vice-versa. O protocolo DNS é um protocolo da camada de aplicação que admite a utilização de nomes de domínio, né? Um sistema que torna o uso da internet amigável, textual. Ao passo que o FTP é um protocolo de transferência de arquivos. Perfeito. Que possui como requisito o protocolo de transporte UDP. Aí está errada a questão da Polícia Civil do DF. Por quê? O FTP ele usa TCP. O FTP ele transfere arquivos. O que adianta eu transferir uma imagem, uma foto, um vídeo, faltando um pedaço? Transferência de arquivos não pode ter erro. TCP. O DNS ele pode usar o UDP ou o TCP. Então, a questão está errada. E agora, a gente vem com uma questão da Polícia Federal, que também foi tida como uma questão difícil, e a gente vai matar ela muito rapidamente. Por quê? Porque o POP3 não usa o DP. Então, essa questão está errada. Serviço de correio não vai usar o DP jamais. Se uma aplicação cliente de correio, quem é? Outlook, né? Cliente de correio, Outlook, Thunderbird, opera em funcionamento na máquina 5, recupera um conjunto de e-mails de um usuário de serviço de e-mail do tipo POP3 localizado na máquina 10. Então, o fluxo de pacotes UDP está errado. Não existe fluxo UDP em correio eletrônico. Correio eletrônico utiliza TCP. Logo, eu não preciso nem analisar o diagrama. Há um erro conceitual na questão, que torna a questão da Polícia Federal errada. Beleza? Galera, lembrando aí, os principais protocolos da camada de transporte, lembrando que eles fazem uso da camada adjacente, né, que é a camada de transporte. Principais protocolos de aplicação fazem uso da camada de transporte. Você tem que memorizar a correspondência da aplicação e do protocolo de transporte. Ressalto que o interessante é você lembrar a exceção, a regra é o TCP e o número das portas de cada protocolo de aplicação diante da camada de transporte. Legal? Com isso, a gente encerra a camada de transporte. Vamos que vamos. Valeu!